Meus irmãos e irmãs, com alegria nós estamos reunidos para celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade. Lembrarmos Deus que se revela a nós nas três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E por meio dessa revelação, nos dá a graça de entendermos que Deus é comunhão. Deus que é comunhão. Nós somos chamados a contemplar, a meditar sobre este grande mistério do Deus unitrino e nos espelharmos na relação de amor do Pai, Filho e Espírito Santo. E entendermos que também no exercício da nossa fé nós somos chamados a viver em comunidade, a servirmos uns aos outros, num espírito de corresponsabilidade. Olhando a Trindade, nós queremos inspirar as relações que nós temos na vida de fé e na comunhão, na relação uns com os outros. O caminho que nos é proposto começa com esse texto tirado do início do livro do Deuteronômio, um dos livros da lei, que justamente nos dá a graça de contemplarmos Deus, que toma uma iniciativa amorosa de ter para si um povo. Escolhe para si um povo. Quer se relacionar com esse povo. Não escolhe um povo numeroso, não escolhe uma grande nação, mas escolhe os hebreus, que são escravos no Egito. A descendência de Abraão, prometida por Deus ser tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias nas praias. É esse povo que Deus escolhe. É com ele que ele faz aliança. É com este povo que Deus fala, se relaciona. É o que Moisés está compartilhando conosco aqui na primeira leitura da nossa missa. Deus que dá ao povo os seus mandamentos, a sua lei. E aí é importante entendermos que a lei e o mandamento do Senhor não é para ser um fardo, mas é para ser o caminho para a vida, o projeto de felicidade querido por Deus para o seu povo. Aquele povo assim vivendo pudesse ter uma identidade perante todas as outras nações. O povo de Deus, o povo do Senhor, o povo vocacionado a ser luz para todos os povos. O povo queria levar o conhecimento do verdadeiro Deus a todas as outras nações. É a eles que Deus se revela, primeiramente, para depois ir se revelando a toda a humanidade. A Trindade que se apresenta a nós também dentro desse processo pedagógico de revelação. Depois da segunda leitura nós temos São Paulo, que nos fala que somos filhos de Deus. Aqueles que pelo batismo se deixam ser conduzidos pelo Espírito de Deus, assumem essa identidade. Ser filho de Deus significa para nós a graça de termos uma proximidade com o Senhor, uma familiaridade, que não nos coloca simplesmente numa posição de privilégio em relação às outras pessoas, mas pelo contrário, nos lembra que como filhos de Deus, pela nossa proximidade com o Senhor, nós temos uma responsabilidade de levarmos essa vivência, de sermos sinal deste Deus com a nossa vivência e atrair tantos outros para o conhecimento do verdadeiro Deus uno e trino. Para isso, como filhos de Deus, São Paulo nos lembra que precisamos vencer as nossas escravidões, nos tornarmos livres por essa ação do Espírito, livres por essa escolha que nós fazemos de Deus, do seu plano, do seu projeto para a nossa vida, de reconhecermos Deus na sua proximidade como o Abá, Pai, o papai, o papaizinho,
aquele que nos ama com amor misericordioso, aquele que nos quer a nossa felicidade e quer a felicidade de todos os homens, para que eles possam se achegar a Deus por meio do nosso testemunho de filhos de Deus, para que nós, nessa condição, possamos apresentar a Trindade a toda a humanidade. E então temos o nosso Evangelho. Olha que coincidência. Há 2 domingos atrás, nós ouvimos o mandato missionário na solenidade da Ascensão do Senhor, que era a conclusão do Evangelho de Marcos. Hoje nós vemos a conclusão do Evangelho de Mateus, aonde também o Senhor nos envia. Envios muito parecidos, com algumas diferenças, mas aqui é importante, né? Jesus dizendo aos discípulos, lá na Galileia, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Novamente, o verbo usado no tempo imperativo, não é uma proposta aqui, é uma ordem dada àquele que se assume como discípulo de Cristo. Se somos discípulos de Jesus, Ele nos envia para fazermos novos discípulos, para levarmos a revelação da Trindade a todos os homens. Fazei discípulos meus, batizando todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa que é interessante no texto que fala que este envio acontece na Galileia, justamente o mesmo lugar aonde Jesus também iniciou a sua missão, depois do batismo no Jordão. E a Galileia, que era uma região também marcada por ser um lugar onde viviam, não somente os judeus, mas viviam outros povos no meio deles. É no sentido de que o anúncio, a boa nova do Evangelho, o fazer discípulos, não agora é mais para um único povo, somente para os judeus, somente para o povo da antiga aliança, mas é um anúncio a ser levado a todas as nações, a todos os povos, através do batismo. O batismo que nos dá uma nova identidade e o batismo que é em nome da Trindade. Nós aprendemos na catequese que um batismo, para ser válido, ele precisa acontecer em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O ministro do batismo, quando batiza, diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo batismo, na filiação divina que nós recebemos, inicia-se para o batizado, para aquele que foi batizado, a graça de um relacionamento com as pessoas da Trindade. É o batizado que agora é incorporado na comunhão da Trindade. E assim vivemos, conseguimos viver esse amor e esta comunhão mediante a nossa acolhida àquilo que Jesus nos ensina. Não basta ser batizado, é necessário que possamos aprender e viver os ensinamentos de Jesus no Evangelho. É por meio deste aprendizado, desta vivência, que nós vamos tendo cada vez mais acesso ao seio da Trindade. Crescemos no relacionamento com as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E inseridos nessa comunhão, entendemos que no mundo, que aqui agora nós também somos chamados a sermos comunhão. E aí eu lembro um aspecto que é fundamental na vida da nossa fé, que é a vida comunitária. É na vida comunitária onde nós exercemos essa comunhão, esse amor aprendido na contemplação da Trindade. E vamos dizer, estamos sentindo falta disso nesse momento, né? Infelizmente, devido à pandemia, não nos é possível nos encontrar enquanto comunidade. Ainda que nós estejamos fazendo isso de maneira paliativa, através das transmissões, né? Mas esse não é o jeito de ser comunidade. Não existe um vínculo comunitário por rede social, por mundo virtual.
né? O vínculo comunitário é olho no olho, é sendo presença um na vida do outro. Infelizmente, estamos num momento que ainda isso não nos é possível, né? Nos é pedido determinados cuidados, mas não podemos abrir mão desse aspecto que é fundamental na vivência da nossa fé. A pandemia vai passar, em algum momento vai passar. Nós temos confiança nisso. E aí poderemos aos poucos ir retomando esta vida de comunidade, esta vivência daqueles que aprendem com a Santíssima Trindade, que a nossa fé é chamada a ser vivida no amor e na comunhão e no serviço uns com os outros. E o Evangelho termina dizendo que o Senhor sempre será presença conosco. Sempre será presença. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E o Cristo é presença na vida da igreja. O Pai e o Filho são presença na vida do discípulo através do Espírito Santo que habita em nós, do Espírito Santo que nos anima a vivermos a vida de Cristo, a compartilharmos do amor do Pai que experimentamos. Que realmente, meus irmãos e irmãs, celebrando essa solenidade, que é mistério, mas contemplando este mistério, o mistério da Trindade Santa, possamos nós também viver e expressar o amor e a comunhão que é esperado dos discípulos de Jesus, de cada um de nós. Vamos rezar, vamos pedir essa graça do Pai, Filho e Espírito Santo sobre a nossa vida. O Pai que é o que ama, o Filho que é o amado e o Espírito Santo que é o amor. E nós que somos chamados a trilhar com a nossa vida e fé este mesmo amor e comunhão. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire atitudes de amor e comunhão no nosso dia a dia. Que não nos acomodemos diante deste cenário de pandemia, achando que não é necessária a vida em comunidade, mas ao contrário, à medida que nos for possível, que possamos ir voltando, que possamos ir regressando à experiência de fé, de comunidade que nos é tão importante. Que a Trindade Santa assim nos ajude. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai,
criatura vinda da mente perfeita de Deus. Sob o teu olhar, vamos caminhar com seu terno amor. Nos ensina a amar para sempre a Trindade Santa. Vamos juntos contemplar. Eu sou maravilha aos olhos do Pai. Criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai. Criatura vinda da mente perfeita de Deus. Sou eu. Inspirados pela Trindade, vivamos este amor, comunhão, uns com os outros, que nos liga cada vez mais a ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,